Olá, boa tarde. Sem propor soluções técnicas para a organização da sociedade, a doutrina social da Igreja oferece princípios que podem inspirar essas soluções. Temáticas para analisar com o Padre José Manuel Pereira de Almeida, hoje convidado do programa Eclésia, com quem conversaremos daqui a pouco. Antes, as notícias que marcam a atualidade religiosa. Para governar a barca de São Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário também o vigor, quer do corpo, quer do espírito. Vigor este que nos últimos meses foi diminuindo de tal modo em mim que tenho de reconhecer a minha incapacidade para administrar bem o ministério que me foi confiado. Por isso, bem consciente da gravidade deste ato, com plena liberdade, declaro que renuncio ao ministério de Bispo de Roma, sucessor de São Pedro, que me foi confiado pela mão dos cardeais em 19 de abril de 2005. Há 600 anos que um Papa não abdicava. Bento XVI surpreendeu tudo e todos ao anunciar a sua decisão durante o consistório, um encontro com cardeais que tinha sido convocado para decidir 3 causas de canonização. É uma decisão de grande lucidez, de grande generosidade e que faz história. Porque a partir deste momento, a partir desta opção de Bento XVI, aquele tabu, ponhamos a palavra entre aspas, de que o Papa era intocável, ou seja, que não se lhe aplicava o princípio geral de quando as pessoas não estão capazes de exercer o seu ministério devem abdicar. A partir deste momento, quer dizer, embora penso que não se farão regras, porque não é difícil fazer regras para o Supremo Legislador, não é? Mas que os futuros Papas, se estiverem na circunstância de precisarem tomar essa decisão, estão muito mais livres e será muito mais normal tomá-la depois deste gesto histórico de Bento XVI. Nascido em 1927, Josef Ratzinger foi ordenado padre em 29 de junho de 1951. Foi professor universitário em várias universidades, até ser nomeado cardeal em 1977. Em 1981, João Paulo II nomeou o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé e presidente da Pontifícia Comissão Bíblica e da Comissão Teológica Internacional. Em 2005, viria a suceder-lhe como Papa. Uma vida cheia que faz de Bento XVI um reconhecido teólogo e um respeitado intelectual. José Ratzinger é das inteligências mais brilhantes do século XX e princípio do século XXI. É um homem que eu tive a sorte de contactar de perto. É realmente porque junta à profundidade intelectual de um grande professor universitário, quer dizer, portanto, durante muitos anos, uma sensibilidade artística notável. Bento XVI viveu um pontificado de quase 8 anos carregado de discursos marcantes e algumas polémicas. Como o caso Vatilix, em que o mordomo pessoal do Papa revelou documentos confidenciais de Bento XVI, e ainda pelo escândalo da pedofilia, casos que Bento XVI enfrentou com firmeza e coragem. Este Papa teve algumas frentes complicadas, algumas frentes de muita exigência. Uma delas foi certamente este grande sofrimento da Igreja pelos escândalos do clero e da pedofilia, e que ele reagiu aí com grande firmeza e com grande lucidez, não olhando a quem. Eu não sei quantos bispos ele demitiu durante esta crise, mas foi um homem de grande coragem. A renúncia do Papa ao pontificado vai levar os cardeais da Igreja Católica a assumir o seu governo a partir do próximo dia 28, preparando a eleição do sucessor de Bento XVI. Há um período habitual de transição do Papa que neste caso, felizmente, não se aplica, que é o período dos funerais, da morte, de todo aquele processo de luto que está muito detalhado nos documentos que são relativos à sucessão do Papa e que neste caso não se aplica esse período de celebração e, portanto, a primeira preocupação naturalmente dos cardeais quando se reunirem em Roma será definir o calendário que leva ao início do conclave e depois o processo decorre como tem sido habitual, decorre em segredo e nós vamos comunicando com a Capela Sistina através do fumo que sai e a partir do momento em que houver fumo branco, em 10, 15 minutos, depois haverá o repicar dos sinos
na Basílica de São Pedro e aquele famoso momento do Habemus Papa que será revelado. Quem será o próximo Papa? É a pergunta que todos fazem e para a qual todos têm um palpite. Eu noto que as pessoas, depois do impacto e da surpresa que foi a renúncia de um Papa, agora querem quase entrar na onda, já que tivemos esta grande surpresa, vamos ter outra a seguir, porque senão... E estão com grande expectativa que haja um Papa não europeu. Eu compreendo essa visão. Gostaria de lembrar duas coisas. Em primeiro lugar, a Itália sozinha tem mais cardeais do que a África e a Ásia somados. Há do meu ponto de vista, uma perspectiva que me leva a pensar que o próximo Papa ainda será do continente europeu, que é a visão de que num mundo em mudança, que está em transformação, que ainda não se percebe muito bem para onde é que está a ir, que a verdade é essa, depois desta crise económica e financeira, dos efeitos da globalização, parece-me que há convicção em muita gente que se vê melhor o mundo desde a Europa. Ou seja, um Papa europeu consegue compreender o que se passa na América Latina, na América do Norte, na Ásia, na Europa e em África, melhor do que um africano, por exemplo, conseguiria compreender o que se passa no mundo ocidental. Dom José Policarpo vai participar na eleição, mas para já tem apenas uma certeza. Nós devíamos eleger um homem mais novo. Portanto, que fizesse um pontificado. Aliás, tem havido uma certa alternância entre pessoas mais novas. João Paulo II foi eleito com 59 anos, não é? E depois pessoas mais velhas, não é? Eu penso que é normal que este conclave escolha uma pessoa mais nova. Tendo esse critério, que é um critério etário, eu penso que o nosso esforço deve ser de identificar a pessoa. Independentemente se é italiano, se é preto, se é asiático, se é latino-americano, identificar a pessoa. Ver entre os nossos cardeais atuais quem é que tem o perfil, é um perfil exigente para responder, digamos assim, a este ministério essencial na Igreja e difícil de gerir. Após a resignação, dia 28 de fevereiro, Bento XVI mudar-se-á temporariamente para Castelo Gandolfo, durante algum tempo até acabarem as obras num convento que existe dentro do Vaticano, para onde se mudará em definitivo para uma vida de oração. Pelo que me diz respeito, também no futuro, quero servir com todo o meu coração à Santa Igreja de Deus, com uma vida dedicada à oração. O Centro de Estudos de História Religiosa promove um ciclo de debates sobre o tema Crença e Cidadania. O programa Eclésia esteve no primeiro para perceber os setores estudados por estes investigadores da Universidade Católica Portuguesa. O Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica está a realizar um seminário sobre Crença e Cidadania, que vai incidir sobre a presença dos católicos na imprensa, sociedade e ação social durante o século XX. Como é que numa sociedade pluralista, portanto, democrática, onde convergem diferentes mundividências, diferentes perspectivas, de interesses diversos, é possível, a partir dessa diversidade, portanto, e da valorização positiva dessa diversidade, da pluralidade, construir alguma coisa em comum. E esse é o exercício da cidadania, sempre moldado e sempre fundado no universo da crença, que está para além e aquém da própria experiência religiosa. Cidadania e crença estão, assim, intrinsecamente ligadas. A maior parte dos portugueses são católicos e todos nós temos uma crença. Provavelmente, se a crença não for forte, a cidadania será fraca, porque a cidadania pressupõe uma crença. Partindo da premissa de que a atitude do crer se traduz em propostas diferenciadas que configuram as sociedades, este seminário pretende, ao longo de 9 sessões, verificar como é que, entre esses diferentes interesses, é possível construir alguma coisa em comum. Nós vamos trabalhar basicamente 3 campos. O campo da opinião e da imprensa, digamos. O campo das organizações católicas na sua grande variedade, e é um universo vastíssimo. E depois o campo da ação social.
procuramos, em alguns casos, inventariar o que existiu antes de sistematizar e de refletir, noutros casos, provocar pistas de reflexão e amadurecer uma reflexão. A forma como a Igreja Católica lidou com a imprensa ao longo dos anos será um importante tópico de estudo neste seminário. Crenças e Cidadania, um seminário aberto de estudo com entrada livre que pretende envolver todos os participantes, não se destinando, por isso, a um perfil curricular específico. Até dia 2 de novembro, o seminário decorre nos primeiros sábados de cada mês, entre as 10 horas e a 1 da tarde, na Biblioteca da Universidade Católica, em Lisboa. Quaresma, é essa a designação do tempo litúrgico que a Igreja Católica vive. Significados e símbolos destes 40 dias passarão pelo sentido de cada letra que compõe as palavras aqui explicadas pelo Padre António Rego. A primeira delas é precisamente a palavra Quaresma. Quaresma. 40 dias, 40 anos, dilúvio, deserto, Moisés e Elias. Apenas o vento, o sopro perturbador. E toda a vida que apenas durava 40 anos. A ausência da voz, o assalto de outras vozes, pedras que podiam ser pães, o pináculo do templo, grande miradouro da cidade distraída dos homens. E um convite, tudo é teu se me adorares. As vozes que bailam dentro de nós e nos enlouquecem em certos momentos. Conhecemos as ruínas sempre que as seguimos. Vemo-las em nós e nos irmãos caídos sem o abrigo do afeto e do perdão. Não deixes, Senhor, que nos iludamos no deserto, nem com o pão de cada dia. Estas e outras notícias estão em atualização permanente no portal de informação da Igreja Católica em agência.eclesia.pt. Agora a análise a temáticas da doutrina social da Igreja. Nesta rubrica semanal está connosco o Padre José Manuel Pereira de Almeida. Cumprimento, muito boa tarde e obrigado por estar connosco. Temos estado a analisar algumas temáticas que são fundamentais para a doutrina social da Igreja, e nomeadamente com o Padre José Manuel falámos da doutrina social da Igreja como teologia moral e da continuidade ou descontinuidade da doutrina social da Igreja. Para hoje, a temática da interdisciplinariedade. Quer isso dizer o quê? Que a doutrina é transversal, cruza-se com outros saberes? Que como com outras áreas do saber, a interdisciplinaridade também é constitutiva da doutrina social da Igreja. Interdisciplinaridade porque é impossível saber tudo. Claro, e ganhamos perspectivas a partir de muitos outros saberes. Claro que numa questão social são importantes, obviamente, os saberes da sociedade, na área, portanto, da sociologia, que é claro, da atenção ao outro, que é o serviço social, o técnico de serviço social, mas também da economia, da política, do direito, tantas outras dimensões, da filosofia. A doutrina social da Igreja foi particularmente devedora da filosofia nos seus inícios, praticamente a ideia de que a partir da neoescolástica se poderia ter, os grandes princípios são todos desenhados de uma leitura de São Tomás, não quer dizer que seja São Tomás, mas era da leitura que entretanto se fazia, ou das perspectivas tomistas, entretanto, desenvolvidas. Mas o que eu creio que é oportuno hoje ser afirmado, e a temática da interdisciplinaridade, salvo melhor citação, ela vem-nos apresentada no número 59 da Centésimos Anos, exatamente 100 anos depois de Leão XIII propor a Rerum Novarum. Este é um documento do Papa João Paulo II, em 1991, que no número 58 diz
que a 59, a doutrina social da Igreja tem uma importante dimensão interdisciplinar para encarnar melhor nos diversos contextos sociais, económicos e políticos em contínua mutação. Essa doutrina entra em diálogo com as diversas disciplinas que se ocupam do ser humano, assumindo em si os contributos que delas provêm e ajudando-as, por sua vez, a abrir-se a uma dimensão mais ampla ao serviço de cada pessoa, conhecida e amada na plenitude da sua vocação. Eu sublinharia que, para ter uma dimensão interdisciplinar, não chega pôr as disciplinas todas umas ao lado das outras, porque aí não se tem interdisciplinar nenhuma. Tem que dialogar. Tem que dialogar, quer dizer, primeiro que tudo tem que saber ouvir para dialogar. E depois tem que saber dizer uma palavra que seja inteligível pela disciplina que está ao lado. E, portanto, não pode ser hermética, não pode ser abstrusa ou confusa. Tem que se fazer entender. E essa dimensão interdisciplinar, continua o Papa, tem, assim, uma dimensão prática e, em certo sentido, experimental desta doutrina. É muito interessante porque, não sei se é a primeira vez, mas do que me recordo será a primeira vez que é afirmado desta maneira, que a experiência moral entra no debate mais abstrato como um certo saber. De facto, a experiência moral é um saber que cada um de nós traz consigo e ninguém pode substituir. É inato a qualquer pessoa. E é, sobretudo, existencial, vai-se desenvolvendo, não é? Vai-se desenvolvendo. Quando eu tenho que decidir de uma maneira ou de outra, o discernimento que eu faço, ninguém o pode fazer senão eu. E, portanto, isto está intimamente ligado à reflexão sobre a consciência moral, que, entretanto, foi possível e que é claramente expresso no número 16 da Gaudium et Spes, e era um debate existente nos passos conciliares, a partir das reflexões da teologia moral anterior ao concílio e seguramente refletida no pós-concílio, nestes 50 anos da teologia moral. No Catecismo da Igreja Católica é dito, a doutrina social da Igreja vale-se de todos... No Catecismo? No compêndio. Até isso foi alvo de debates, não é? Se havia de ser um catecismo, e a ideia de compêndio era compendiar, era quase como, ao que me contaram, como se fosse um dossiê daqueles de argolas que pudessem abrir para depois incluir, por exemplo, a Caritas in Veritate ainda não está compendiada no compêndio. Posterior. Há de estar, exatamente. Mas aí é dito então que a doutrina social da Igreja vale-se de todos os contributos cognoscitivos, qualquer que seja o saber de onde provenham. Esta abertura assim tão larga acaba por ser uma novidade também na atitude diante da definição da doutrina social da Igreja. Claro que sim. E, portanto, é a partir da escuta e todas as competências no seu campo são, se competentes, são relevantes. E todas as arrogâncias de verter acerca de uma área para a qual nós não temos nenhum saber que nos permita uma leitura adequada, ficam aquém do desejado. E na tradição da ação católica, o analisar a realidade, o ver a realidade, é o primeiro dos momentos significativos em termos do refletir depois para perceber se são de acordo ou não com o Evangelho ou os valores do Reino e depois propor medidas e transformações a esse propósito. O próprio conhecimento da pessoa, da mulher e do homem, eu acho que creio que ainda neste número 59, que o Padre Manuel Pereira de Almeida referiu há pouco, que se afirma que não se chega a um conhecimento profundo do homem somente com a teologia. Seria uma ousadia tentá-lo? Seria um mau serviço à teologia. Nunca a teologia procurou ser, mesmo quando se entendia que a filosofia era a serva da teologia, entendia-se de uma forma um bocadinho caricata, vá. Nunca a teologia pretendeu, quando foi levada a sério por grandes teólogos, ao longo da história ser a ciência, ainda por cima esta palavra também tem as suas... entenda-se como analogia, a ciência das ciências, não é? Era de facto uma reflexão sobre Deus, quer dizer, sobre o humano
que reflete um Deus, e ao refletir sobre o humano tem que incluir todas as contribuições que sobre o humano vertem. Nada do que é humano lhes é estranho, a nós, aos discípulos de Cristo, e, portanto, nada o saber sobre o humano nos há de ser estranho. Não podemos ser surdos às reflexões dos nossos contemporâneos sobre a humanidade que somos. De que forma, e a partir ainda desta citação, de que forma é que quando a doutrina social da Igreja e a teologia fazem referência às outras ciências, adquire competência, concretude e atualidade? Quando elas são recebidas com capacidade de não fazer, sem desprimor, um Reader's Digest destas ou uma leitura simplista, será? Simplista, e batizando, por exemplo, essas várias intervenções, mas procurando perceber o que está na cabeça e no coração e na intencionalidade dos autores que as propõem. E, portanto, querendo dialogar verdadeiramente com eles, como é próprio da interdisciplinaridade. E esta é essa palavra central nesta temática, o diálogo entre as ciências em ordem ao bem da sociedade e da pessoa. Padre João Manuel, agradeço ter estado mesmo mais aqui no nosso programa. Voltamos de hoje a 8 dias com esta rubrica sobre a doutrina social da Igreja. Já amanhã há outros temas da atualidade religiosa. Desejo-lhe um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.